Foi anunciado para todo o servidor uma grande notícia. Parabenizavam o streamer MinWFR por ter recebido o presente dos 3.000 Planetary Touch, oferecido por um usuário chamado Lonely Cigarette. Toda a equipe da Bijet TV enviou suas congratulações. Após essa doação, Park Jin finalmente parou para apreciar o momento. 2 milhões de espectadores ficaram chocados, sem fôlego, petrificados, seus olhos cheios de admiração. Wang Mangman também não conseguiu conter a empolgação, exclamando surpresa e pedindo para que parassem de enviar presentes porque ela já não conseguia mais enxergar nada devido ao volume. Naquele exato momento, o número de seguidores de Wang Mangman alcançava a marca de 1 milhão em apenas uma hora, um feito suficiente para elevá-la ao auge da fama. Nos bastidores da Bijet TV, Sui e sua assistente estavam tão agitadas que mal conseguiam falar. Elas se perguntavam se tinham entendido direito. O presente de 3.000 Planetary Touch equivalia a 3 bilhões. Elas mal podiam acreditar que o presidente Lin havia dado um presente tão valioso a uma streamer iniciante. A tela da live de Wang Mangman foi tomada por comentários como uma cachoeira. Park Jin não pôde deixar de sorrir triunfante e comentou que, apesar dos 3 bilhões já terem chocado todos, ainda faltavam mais 7 bilhões para doar e que ele continuaria fazendo todos chorarem de emoção. Naquele instante, Park Jin recebeu uma mensagem em seu celular, perguntavam o que ele estava fazendo e se continuava enviando presentes. Ele respondeu afirmativamente. Após ler a mensagem, Wang Mangman não se conteve e reclamou sobre a quantidade absurda de presentes, dizendo que aquilo era um desperdício de dinheiro. Park Jin respondeu friamente que não se tratava de desperdício, mas sim de uma transferência de dinheiro de uma mão para outra. Foi então que Wang Mangman entendeu que, como a Bijet TV pertencia a ele, não havia realmente outra pessoa lucrando com isso, tornando razoável o ato de doar tanto dinheiro. No entanto, ela não pôde deixar de pensar no impacto financeiro, lembrando que, mesmo sendo a empresa dele, ainda havia impostos a pagar. Só de imposto, com um valor tão grande, a taxa seria em torno de 300 milhões. Ela pediu que ele parasse de dar presentes, alegando que a live estava travando por causa dos efeitos e comentários e que não conseguia mais acompanhar nada devido à lentidão. Park Jin respondeu dizendo para ela considerar aquilo uma contribuição para o país. Após responder a mensagem de Wang Mangman, ele caiu em reflexão. Na verdade, ele queria doar mais 7 bilhões, já tendo depositado 10 bilhões. Se a live de Wang Mangman travasse, ele poderia mudar para outra live para continuar doando, pois não achava justo doar apenas para um streamer. Depois disso, Park Jin continuou buscando novos streamers com boa aparência e desempenho acima da média, não hesitando em gastar grandes quantias para apoiar o ânimo deles. Ele também doava entre 5 a 10 milhões casualmente para outras lives pelas quais passava, incentivando as streamers. Essa atitude despertou a inveja de várias streamers femininas de outras plataformas. Em poucas horas, um grande número de streamers femininas largou seus empregos em outras plataformas para se juntar à Bijet TV. Ao final do dia, o número de novas streamers cadastradas na Bijet TV já ultrapassava 5.000, causando uma verdadeira febre na indústria de lives. Nos bastidores da Bijet TV, Kim Jisoo e Suyin discutiam essa situação. Kim Jisoo mencionou que, desde que Park Jin começou a dar presentes para streamers, o número de cadastros na Bijet TV aumentou significativamente. As streamers que receberam os presentes também exibiam os valores nas redes sociais, fingindo lives casuais, mas recebendo presentes que valiam dezenas de milhões do presidente Lin. Quando Suyin hesitou, Kim Jisoo a incentivou. Suyin analisou que, no passado, rumores sobre dificuldades financeiras do presidente Lin levaram à crise da Bijet TV. Por isso, doar presentes para streamers era a melhor forma de desmentir esses rumores. No entanto, doações excessivas poderiam fazer com que Park Jin perdesse seu capital. Kim Jisoo não hesitou em cobrar sinceridade de Suyin nos seus esforços. Shen interrompeu Kim Jisoo, dizendo que Wang Mangman era a escolha perfeita. Park Jin, ao doar bilhões para Wang Mangman, não apenas ajudava a torná-la famosa, mas também eram irmãos biológicos, o que tornava o dinheiro uma mera transferência de uma mão para outra, sem perdas reais. De repente, Suyin compreendeu tudo. Ela bateu a mão na mesa e exclamou:
Será que Park Ji está planejando colher benefícios? Kim Ji-soo, confusa, perguntou o que Soo-in queria dizer. Soo-in explicou que o projeto Film City tinha. O projeto Film City havia concluído sua primeira fase sob a liderança astuta de Park Jin. Grandes conglomerados, como a família JYN, a família Junho, a sede da Jan Capital e o Banco Huanjin, queriam secretamente vender suas terras. Contudo, Park Jin não permitiria que eles se retirassem tão facilmente. Dessa vez, o presente não só ajudava a elevar a reputação prestigiosa do presidente Lin, mas também a fortalecia ainda mais. Além disso, trazia efeitos positivos para o projeto cinematográfico, atraindo a atenção do público e impulsionando o progresso da obra. Quando as pessoas soubessem que o projeto de aquisição de terras do presidente Lin estava concluído, esses conglomerados não poderiam mais vender suas propriedades às escondidas. Kim Ji-soo, ao ouvir isso, compreendeu que o presente de Park Jin também contribuía para a prosperidade da Bijet TV, que anteriormente passava por desânimo. O mais importante era que ninguém sabia que essa nova streamer era, na verdade, irmã mais nova do presidente Lin. Todos pensavam que Park Jin era extremamente generoso por ter disposto 3 bilhões de dong para uma streamer novata. Essa ação surpreendeu e admirou a todos, atingindo 3 objetivos com uma só flecha. Soo-in comentou que a irmã Soo-in era realmente impressionante, entendendo tudo com um simples olhar. Soo-in rapidamente desmentiu, dizendo que não tinha dito nada e que a CEO Kim era inteligente o bastante para deduzir as coisas por conta própria. Então, Soo-in suspirou, dizendo que fazia muito tempo que Park Jin havia amadurecido tanto. Sua mente se encheu de pensamentos caóticos. Park Jin não era apenas um homem de aparência perfeita, mas também de inteligência extraordinária. Um homem assim despertaria o desejo de posse em qualquer pessoa. Além disso, havia muitas mulheres bonitas e talentosas ao seu redor, o que fazia supor que ele era muito bom em seduzir e afastar outras pessoas. Na manhã seguinte, uma série de manchetes sensacionais rapidamente dominou os resultados de busca e as redes sociais. As notícias se espalhavam: "Oh meu Deus! O generoso presidente Lin acaba de doar 3 bilhões para uma bela streamer, apenas para ver seu sorriso. Quanto dinheiro será que o presidente Lin realmente tem? Quem disse que ele estava falido?" Essas notícias causaram um grande alvoroço e desencadearam debates entre os internautas. Yen também reagiu, chocada. Ela afirmou que os 3 bilhões do presidente Lin eram um tapa na cara dos arrogantes. Apostava que Pump Kwon-jion devia estar morrendo de medo. Já Big Brother Win, que conhecia Park Jin bem, não ficou surpreso. Ele sabia que Park Jin não era uma pessoa comum, e que ele jogava com seus adversários como um velho mestre de xadrez, fazendo movimentos precisos e certeiros. Pensar nas famílias JYN e Junho sendo provocadas pelo presidente Lin fez-o suar frio. Ele confessou que não conseguia prever os planos do presidente Lin no dia anterior, dizendo que apenas falará por brincadeira, sem imaginar que ele seria tão ousado. Felizmente, não tinha inimizade com ele. Ao mesmo tempo, a atmosfera sombria e tensa do grupo de magnatas Jeonbakon desapareceu, dando lugar a uma excitação vibrante. O grupo de chat dos magnatas estava tão animado quanto uma colmeia, com mensagens entrando incessantemente. Só se afastar para pegar um copo d'água já fazia a pessoa perder muitas mensagens. O presidente Lin estava realmente dominando a situação, eliminando todos os oponentes com facilidade, com um poder além da imaginação. Quem acreditava que ele estava em dificuldades financeiras agora se via desmentido, já que os 3 bilhões que ele havia dado a uma streamer superavam a fortuna de muitos. Aqueles que hesitaram e recuaram certamente se arrependeriam. E, ao tentarem voltar para o grupo, descobriam que o presidente Lin os havia banido, tornando a reintegração difícil. Naquele exato momento, Sui divulgou uma série de informações chocantes. Ele havia planejado comprar terras na cidade de Tamen, mas descobriu que alguém estava vendendo propriedades a preços surpreendentemente baixos. Após investigar, constatou que esses vendedores eram intermediários das famílias Junho, JYN, da HYN Capital e do Banco Huanjin. Essas 4 instituições financeiras haviam comprado os terrenos a preços 3 vezes maiores que o de mercado, e agora estavam vendendo rapidamente. Algo estava errado.
Após alguns dias de investigação, descobriu-se que esses conglomerados estavam conspirando para dominar o projeto Film City do presidente Lin. Queriam bloquear o presidente Lin no momento crucial, dando-lhe um golpe mortal que ele não conseguiria resistir. Surpreendentemente, o presidente Lin cooperou com o Ambitig para lançar duas cartas na manga, FEM e JDC Real Estate. Graças a isso, ele conseguiu virar o jogo e prender as famílias JYN, Junho, AHYN Capital e Arruan. Eles agora detinham uma enorme quantidade de terras, mas não sabiam como lidar com essa situação, ficando em um dilema. Em menos de 3 segundos, o grupo de magnatas Jeonbakun começou a fervilhar de discussões. Admiravam Sherman Lin, chamando de orgulho do Jeonbakun. A família JYN havia falhado desta vez, o que significava que o projeto do cinema do presidente Lin não poderia ser parado. Talvez, nos próximos 10 anos, a indústria do entretenimento passasse por uma nova onda de purificação. Além disso, um complexo cinematográfico tão grande certamente impulsionaria o crescimento econômico de Tamen City e das regiões ao redor. Também circulava o boato de que o secretário do partido estava secretamente apoiando o presidente Lin. Os tempos haviam mudado, e quase ninguém poderia detê-lo. Era grande demais. A indústria do entretenimento em toda a província, e até mesmo no país, passaria por uma transformação tremenda no futuro. Na noite anterior, Yan, no grupo, havia criado inimizade com a família JYN, a família Junho e inúmeras outras por causa do presidente Lin naquela época. Yan acreditava que o presidente Lin estava descontrolado, agindo por impulso, e até alguns de seus aliados próximos foram expulsos do grupo. Mas, hoje, a verdade provava tudo, fazendo Yan sentir uma enorme admiração. Era inacreditável que o presidente Lin pudesse lidar sozinho com 4 grupos e ainda fazê-los se revirar. No início, Yan temia que o presidente Lin tivesse perdido a razão, mas, surpreendentemente, ele estava apenas usando essa oportunidade para eliminar traidores. O mais assustador, pensava Yan, era que o presidente Lin não tinha apenas dinheiro, mas também uma astúcia que fazia as pessoas temê-lo. Era verdadeiramente a aura imponente de um imperador. Enquanto o grupo Jeonbakun discutia animadamente, Park Jin começou a fazer seus cálculos. Apenas ontem, ele ainda era motivo de zombaria e escárnio, mas agora, depois de apenas uma noite, havia virado a situação a seu favor e recuperado sua posição. Além disso, sua reputação e influência estavam maiores do que antes. Atualmente, as terras para o projeto cinematográfico haviam sido adquiridas, mas devido ao escândalo anterior, muitos investidores haviam se retirado, causando dificuldades e a necessidade de apoio governamental. Contudo, ele sabia que se tratava de uma grande oportunidade de negócios, e que certamente muitas pessoas desejariam aproveitar essa chance de ouro. Em seguida, Park Jin surpreendeu a todos ao enviar uma mensagem. O projeto cinematográfico estava prestes a começar, e ele havia decidido convidar todos a contribuírem, ressaltando que o poder coletivo era extremamente forte. Ele perguntava o que todos achavam, pois essa era uma oportunidade excelente, que, se bem-sucedida, poderia elevar o status de suas famílias. A mensagem disparou uma explosão de comemorações entre os 204 membros do grupo. O presidente Lin poderia compartilhar uma parte do arroz com seus irmãos, e todos afirmavam seu compromisso de cooperação. Uns mencionavam que suas famílias operavam redes de supermercados nacionais e acreditavam que o cinema impulsionaria o mercado de compras, criando condições favoráveis para seus negócios. Outros, com experiência em redes de restaurantes, se comprometiam a estar presentes no cinema e proporcionar grandes experiências culinárias aos clientes. Havia quem administrasse hotéis e se dispusesse a participar para servir os clientes da melhor forma possível. Um membro até declarou que sua família havia cortado todas as relações comerciais com a família Canaan e esperava que o presidente Lin priorizasse sua empresa para o fornecimento de materiais de construção para o projeto. O ambiente no grupo ficou extremamente animado, com todos ansiosos para garantir as melhores posições. Com um simples aceno de Park Jin, a oportunidade de fazer fortuna naquele negócio parecia estar ao alcance. Nesse momento, Wang Mangmang exclamou, empolgada, que havia aparecido nos assuntos mais comentados no Weibo. Embora o principal foco fosse o presidente Lin, a imagem dela também estava viralizando nas redes sociais. Muitos internautas discutiam o assunto, elogiando sua beleza.
Park Jin brincou dizendo que sabia que ela queria se tornar uma celebridade da internet da noite para o dia. Wang Mangmang, ao ouvir isso, não pôde deixar de se irritar. Ela insistiu que não era uma celebridade da internet e mostrou os comentários negativos que apareciam, onde muitas pessoas a acusavam de ganhar dinheiro injustamente, explorando os sentimentos dos outros para enriquecer, além de chamá-la de playboy. Diziam até que Sang-woo oferecerá uma recompensa de 50 milhões para encontrar um mestre do Go, mas ele só gastava dinheiro com streamers femininas. Essas pessoas não sabiam da verdade, pois ela não fazia aquilo por dinheiro, mas mesmo assim as pessoas apenas falavam besteiras online, o que a deixava muito frustrada. Park Jin acenou com a mão, dizendo que na verdade não era bem assim. No entanto, Wang Mangmang ainda desconfiava e respondeu que Yan Web havia contado tudo para ela no dia anterior. Wang Mangmang não conseguiu segurar a provocação e disse que Park Jin estava ficando louco com a compra desenfreada de presentes, pois havia motivos ocultos por trás disso. Ela comentou que o assunto que estava em alta não só beneficiava o projeto do cinema, mas também ajudava a Bijak TV a aumentar seu tráfego e atrair uma grande quantidade de visitantes. Portanto, o exibicionismo de riqueza de Park Jin não passava de uma jogada de mestre nos negócios. Park Jin tentou se explicar, dizendo, meio sem jeito, que não havia feito nada demais e que ela estava interpretando errado suas ações. Mas Wang Mangmang olhou para ele com admiração e afirmou que não o trataria como criança. Ela sabia que ele tinha motivos profundos para tudo o que fazia, era mais inteligente e talentoso do que os outros, e não era de se espantar que tantas pessoas sentissem inveja e criticassem-no injustamente na internet. Ela completou dizendo que as pessoas comuns não entendiam nada e que Park Jin gostava de fingir ser um porco para enganar os tigres, não era mesmo? Park Jin, frustrado, bateu levemente na testa, pensando consigo mesmo que já era demais, porque Mangmang estava começando a se iludir também. Era uma coisa simples, ele só queria ganhar dinheiro. Por que as pessoas tinham que complicar tudo, criando suposições sem base? Se continuasse assim, temia que a amizade dos dois fosse afetada, então sugeriu mudar de assunto. Pensando nisso, ele perguntou sério se Wang Mangmang havia dito algo sobre Sang-woo ter oferecido uma recompensa de 50 milhões para encontrar um mestre do Go. Wang Mangmang explicou que aquilo estava dando muito o que falar ultimamente. Tudo começou porque o mestre nacional de Go, In Hook, perdeu para um adolescente japonês em uma partida. Desde então, o jovem japonês estava causando polêmica nas redes sociais, desafiando e afirmando que os jogadores de Go do país deles não tinham valor. Essa declaração deixou a comunidade online nacional muito irritada, e todos esperavam que alguém desse uma lição naquele garoto japonês. Por isso, Sang-woo ofereceu uma recompensa de 50 milhões para encontrar um mestre que pudesse enfrentá-lo. Park Jin perguntou, incrédulo, se aquilo era verdade, e como alguém do país do sol nascente poderia conhecer esse provérbio. Wang Mangmang explicou que não era bem por aí. O ponto importante era que o jogador japonês, chamado Kim Shiro, tinha apenas 20 anos. Ele começou a jogar Go aos 5 anos, entrou para o clube aos 7 e virou profissional aos 10. Com 11 anos, estudou com o maior mestre do Japão, um campeão mundial. No mês anterior, Kim Shiro se formou oficialmente, mas não escolheu a fama no Japão, ao contrário, decidiu ir para o país H para provar seu valor. Nos últimos 10 dias, ele já havia enfrentado mais de 10 jogadores do país H, vencendo todos. Em especial, derrotou o famoso Y Jangan, presidente da Associação de Go da província de Jangan, um dos 10 melhores jogadores do país H e uma figura muito respeitada. Y Jangan perdeu as 3 partidas que disputou com Kim Shiro, o que fez o jovem japonês se tornar o centro das atenções no mundo do Go, levantando questionamentos sobre a reputação do país H. Em público, Kim Shiro ridicularizou o Go do país H, afirmando que o nível de lá era muito inferior ao do Japão. Ele disse que Y Jangan, o segundo melhor jogador do país H, não havia sequer usado toda a sua força, mas ainda assim havia perdido. A performance dos jogadores do país H, segundo ele, era decepcionante, e não era à toa que o Japão sempre ganhava os torneios internacionais. As palavras de Kim Shiro deixaram Y Jangan tão furioso que ele desmaiou no local.
O vídeo rapidamente viralizou e causou revolta entre os internautas. 3 dias depois, In-hook, o melhor jogador do país H, aceitou o desafio de Kim Shiro para defender a honra do gol nacional. No entanto, o resultado foi inesperado. In-hook venceu apenas uma das 3 partidas, causando uma comoção no mundo do gol. Park Jin ouviu que o CEO da empresa Jingdong, do conglomerado JD e qualquer, havia oferecido uma recompensa de mais de 200 milhões para encontrar alguém capaz de derrotar Kim Shiro. Perguntou se Wang Mangman gostaria de oferecer uma recompensa para encontrar um desafiante. Ela ficou surpresa, mas Park Jin respondeu que não estava interessado em oferecer prêmio algum, e sim muito interessado em receber um. Quando Wang Mangman perguntou se ele falava sério, ele confirmou firmemente que sim, e declarou que participaria da competição. Enquanto assistia novamente aos vídeos de Kim Shiro, Park Jin se preparava mentalmente para o desafio que estava por vir. Park Jin não pôde deixar de pensar que o jovem japonês Kimira Shiro era realmente arrogante. De qualquer forma, ele tinha algum tempo livre e decidiu que poderia aproveitar para competir contra Kimira Shiro e assim restaurar a honra do país H. Park Jin disse a si mesmo que já dominava as técnicas do gol e estava confiante de que poderia derrotar o jovem japonês. Caso seu nível atual não fosse suficiente, ele iria aprimorar suas habilidades. Wang Mangman ficou surpresa. Ela achava que Park Jin queria ganhar o prêmio bilionário, atrair a atenção da mídia e até superar os magnatas dos negócios. Mas não esperava que ele quisesse competir sozinho. Então, perguntou desconfiada quando ele tinha aprendido a jogar gol. Ela explicou que Kimira Shiro era um gênio do gol do Japão, e que 7 anos atrás ele só aceitava desafios de jogadores profissionais ou amadores com nível 9 ou superior. Park Jin não era jogador profissional e, para enfrentá-lo, precisaria registrar uma conta online e alcançar o nível 9 rapidamente, algo quase impossível. Além disso, seu trabalho era muito corrido e questionou se ele teria tempo para isso. Park Jin respondeu despreocupado: "Se você tem tempo, por que eu não teria?" Essa resposta deixou Wang Mangman duvidando da realidade. Ele era realmente uma pessoa extraordinária. Apesar de lidar diariamente com inúmeros assuntos e projetos, ainda tinha tempo para se dedicar a hobbies como o gol, sempre tranquilo, descontraído e até brincalhão. Ela se perguntava como ele conseguia fazer tantas coisas, talvez fosse por sua super eficiente gestão do tempo. Aquilo a fez querer se esforçar mais para se organizar. Surpreendentemente, Park Jin também começou a duvidar de si mesmo ao observar a atitude de Wang Mangman. Por que a jovem estava desanimada? Ele se via muito ocupado, mas não sentia aquele cansaço ou desânimo. Estava parado em casa, sem saber o que fazer, afinal, estava ocupado com o quê? Talvez fosse a pressão invisível que ele mesmo exercia sobre ela, fazendo-a se cobrar demais. Enquanto isso, Wang Mangman fazia uma live enquanto revisava exercícios. Ela se apresentou dizendo: "Olá, pessoal! Sou Mango Indifere, estou de volta com a live de hoje. O tema será revisão de exercícios. Obrigada pelo apoio." Apenas 1 hora depois, a live já contava com 2 milhões de espectadores. Nos comentários, os internautas discutiam animadamente, admirando o fato dela atrair tanta audiência. Muitos haviam vindo por causa da repercussão sobre o prêmio de 3 bilhões que o Chairman Lin havia dado a ela. Sua beleza era comentada por todos, e alguns demonstravam preocupação com o fato de ela estar sendo domada pela influência do Chairman Lin. Para eles, uma garota pura como ela não deveria se deixar envolver por ele. Enquanto isso, Park Jin voltou para seu quarto e se inscreveu em uma plataforma online de Go, a principal usada pelos jogadores do país H. Depois de pensar um pouco, escolheu o nome de usuário Destroy the Japanese Empire, destruir o Império Japonês. Afinal, se o jovem desafiador vinha do país do sol nascente, ele deveria ter um nome à altura, excêntrico, talvez, mas também bem legal. Às 10 horas da manhã, Park Jin completou o cadastro no computador. A tela mostrou uma interface grandiosa do jogo de Go, parecida com uma arena virtual onde jogadores de todo o país se reuniam. Além da área de competição, havia um espaço para jogadores trocarem experiências e aprenderem uns com os outros. Sem perder tempo, Park Jin entrou no jogo com determinação.
Ele já dominava as técnicas do Go, só precisava encontrar um adversário para competir. O sistema rapidamente o colocou contra um jogador aleatório. No tabuleiro virtual, Park Jin não só fez movimentos rápidos como posicionou cada pedra com grande precisão, deixando seu adversário sem opções além de uma defesa passiva. Ao ver seu oponente caindo em armadilhas cuidadosamente planejadas, Park Jin não pôde evitar sentir satisfação. Ele se perguntava por que não sentia pressão alguma, enquanto o adversário cometia erros seguidos. Era fácil antecipar seus passos. Diante do ataque avassalador de Park Jin, o oponente resistiu por um tempo, mas ficou cada vez mais desesperado. Em menos de 10 minutos, Park Jin conquistou uma vitória retumbante no primeiro jogo. No entanto, apesar da vitória, ele ficou insatisfeito. O nível do adversário era muito básico, com jogadas muito simples, e a partida terminou rápido demais para seu gosto. 30 minutos se passaram, e inicialmente Park Jin ainda estava cheio de... No início, Park Jin estava cheio de entusiasmo, mas depois de algumas partidas começou a se sentir um pouco entediado e desapontado. Era apenas um jogo de xadrez, mas seus oponentes eram fracos demais, pareciam nem se importar em ganhar ou perder e não conseguiam romper suas defesas. Ele venceu 10 jogos consecutivos de Go, alcançando recordes invictos com uma taxa de vitórias de 100%. Rapidamente avançou para o nível Amador 3. Mesmo que a velocidade de jogo dos adversários começasse a diminuir, Park Jin ainda mantinha o tempo de cada partida abaixo de meia hora. Das 10 horas da manhã até as 18 horas da tarde, após 30 jogos consecutivos, ele manteve sua invencibilidade com uma taxa perfeita de vitórias e subiu para o nível Amador 5. Contudo, sentiu uma pressão crescente, percebendo que seria difícil alcançar o nível 9 em um único dia. Apesar disso, Park Jin estava confiante. Suas vitórias não dependiam de reforços no jogo, mas de suas habilidades e de um espírito aguçado, que ele avaliava acima dos 80 pontos. Mesmo enfrentando adversários mais cautelosos e desafiadores, ele acreditava não ter rivais, e ainda se sentia sortudo por o sistema de Go impor um limite de tempo, impedindo que os oponentes prolongassem as partidas intencionalmente. Após mais uma partida entediante, Park Jin suspirou profundamente e começou a resmungar. Sentia-se solitário, como a neve caindo, e se perguntava quem poderia derrotá-lo. Que vida desoladora, pensou, sem saber quando finalmente enfrentarei Kimira e Shiro. Do outro lado, em um apartamento, um jovem estava sentado diante do computador jogando Go. Era Kimira e Shiro. Depois de sua estrondosa vitória sobre Yui Kairo, ele se sentia extremamente entediado. Procurava adversários online com calma, usando a conta Yavenli Demon Slayer, assassino demoníaco celestial. Com esse nome, Kimira e Shiro havia conquistado 62 vitórias consecutivas, sem jamais perder. Depois de mais uma partida, Ishiro esboçou um sorriso de tédio. Recordou um antigo provérbio: o verdadeiro sábio é aquele que desiste e se rende no xadrez. Ele riu sozinho, relembrando que prometera aceitar desafios durante meio mês, mas já derrotara 20 oponentes em apenas um dia. Ninguém conseguia vencer Kimira e Shiro. Ele olhou para a lista de oponentes e começou a procurar por alguém que tivesse coragem de enfrentá-lo e ser humilhado. Queria esmagar todos os fracos e provar a todo o país H que ele era o verdadeiro campeão. De repente, um nome chamou sua atenção: Destroy the Japanese Empire, destruir o Império Japonês. O nome o incomodou profundamente, despertando raiva. Era um insulto direto a ele e ao seu país, e a ousadia daquele usuário parecia loucura, alguém que não conhecia seu lugar no mundo. Kimira e Shiro não pôde mais suportar e decidiu dar uma lição naquele jogador. Enquanto isso, Park Jin recebeu o desafio de Kimira e Shiro. Ele achou o nome Yavenli Demon Slayer infantil, provavelmente de um estudante do ensino fundamental. De acordo com o ranking, Ishiro era nível 7, e não esperava que um jogador de nível 5 o incomodasse. No entanto, o sistema de classificação de Go tinha uma característica especial: jogadores com alta taxa de vitórias subiam rapidamente no ranking. Por isso, apesar de ser apenas um amador nível 5, Park Jin apareceu na lista de possíveis adversários para Kimira e Shiro. Ao analisar as informações de Park Jin, Ishiro sorriu desdenhosamente.
Ele também tinha 100% de vitórias consecutivas, assim como ele. Park Jin, ao verificar o histórico de Ishiro, percebeu que era um amador nível 7 com mais de 60 vitórias seguidas. O nome Yavin Demon Slayer não parecia casual. Alguém com essa taxa de vitória certamente não era um jogador comum, provavelmente um mestre de Go oculto, alguém que se divertia atormentando os outros. Finalmente, a primeira partida entre Park Jin e Kimura Ishiro começou oficialmente. Park Jin fez a primeira jogada, adotando uma estratégia ofensiva para dominar o adversário desde os primeiros movimentos. Ishiro respondeu com uma defesa rigorosa e precisa. Após 10 jogadas, Park Jin sentiu uma pressão imensa. Seu oponente havia montado inúmeras armadilhas sutis, interligadas de maneira complexa, criando ilusões e enganos constantes. Independente do movimento que Park Jin fizesse, ele acabava caindo nas armadilhas que Ishiro havia preparado. O estilo de jogo do adversário era verdadeiramente astuto, cheio de truques e mudanças imprevisíveis, como se cada movimento carregasse inúmeras armadilhas esperando para capturá-lo. Por mais que atacasse, a defesa do Yavin Demon Slayer permanecia impenetrável. Park Jin sentia a pressão aumentar a cada jogada. Ao alcançar o 20º movimento, franziu a testa e percebeu algo. Aquele jogo lembrava a lendária Grande Transformação do Demônio. Essa estratégia era conhecida por suas artimanhas e mudanças imprevisíveis, mas poucos a utilizavam no mundo moderno do Go, pois facilmente poderia colocar o próprio jogador em desvantagem. Se ele está armando tantas armadilhas para mim, significa que também está se expondo a riscos enormes, pensou Park Jin. Sem um cálculo preciso, ele poderia se prejudicar sozinho, mas este cara domina a estratégia, ele deve ter uma capacidade de raciocínio e uma velocidade de processamento de informações excepcionais, muito acima da média. Após os primeiros 30 movimentos, a dificuldade tornou-se clara para Park Jin. Ishiro havia lançado ataques afiados, empurrando-o para uma posição desfavorável. Ele concentrou-se intensamente, analisando cada jogada do adversário. A pressão era tanta que gotas de suor começaram a escorrer pela sua testa. Estou em apuros, estou numa posição desvantajosa. Apesar da minha habilidade de cálculo e do reconhecimento das armadilhas do Yavin Demon Slayer, não tenho a experiência e a tática de Go dele. Isso me coloca em desvantagem crescente. Do outro lado, Ishiro desfrutava de seu sushi tradicional, falando com certo respeito, esse oponente é forte, só caiu numa armadilha depois de 30 movimentos. Com essa habilidade, deve ser um jogador profissional, mas ainda está longe de me derrotar. Park Jin respirou fundo, sentindo-se extremamente impotente. Não é à toa que ele venceu mais de 60 jogos seguidos. Se continuar assim, vou perder. E se minha sequência de vitórias acabar, vai demorar ainda mais para chegar ao nível 9. Parece que vou ter que forçá-lo a mostrar sua força real. Então, Park Jin ativou o sistema, preciso aprimorar minha experiência em Go. Um ponto de aprimoramento concede 5 anos de experiência. Quantos anos devo aprimorar? Aprimorar 50 anos. Aprimoramento bem-sucedido. Parabéns, você obteve 50 anos de experiência em Go. Seu nível atual é profissional nível 9. Restam 25 pontos de aprimoramento. Num instante, incontáveis experiências e conhecimentos sobre Go inundaram a mente de Park Jin. Ele compreendia cada jogada do oponente, cada estratégia ancestral desde a dinastia Jin. Era mais que pensamento, era a cristalização de milênios de sabedoria. Com cada movimento seguinte, parecia prever as intenções do adversário, podendo contra-atacar profissionalmente com base em sua vasta experiência. Olhou para o tabuleiro virtual com os olhos afiados e declarou para si mesmo, agora entendo. A melhor jogada para contra-atacar a transformação celestial do demônio é a unificação do céu e da terra, o primeiro movimento colocado na posição da origem do céu. Não importa como o jogo se desenvolva, posso sempre criar respostas adequadas e evitar as armadilhas. Embora a grande unificação do céu e da terra pudesse neutralizar a transformação celestial do demônio, Park Jin também possuía outra arma. Em termos de capacidade de cálculo, experiência tática e armadilhas, ele ainda não tinha certeza se venceria aquele adversário. Após cerca de 5 minutos de reflexão,
Park Jin retomou o jogo. Desta vez, não hesitou e avançou diretamente para a armadilha, surpreendendo seu oponente. Antes, quase perdi por erro estratégico e falta de experiência, mas agora tenho ambos, estratégia e experiência. Além disso, com mais de 80 pontos em atributos mentais, posso resistir melhor à energia negativa e às armadilhas do que esse cara. Vamos ver quem é o verdadeiro vencedor, Punk.